Olá, este seminário é sobre ética kantiniana e usaremos para apresentar nossas questões o estudo do filme John Q, ou Um Ato de Coragem, título traduzido para o português. Esse filme apresenta diversas questões éticas e morais, e iremos apresentá-las para vocês. Nesse filme, Denzel Washington faz o papel de um pai de família que vive uma vida comum. Seu nome é John Q. Archibald. O filho de John, em um jogo de beisebol, passa mal e é internado às pressas. A equipe médica descobre que o menino possui um problema grave no coração. Porém, Mike, o filho de John, pode ser salvo se conseguir realizar um transplante. A diretora do hospital diz que esse transplante custará muito caro e que John não poderá pagar, e por isso nem poderá colocar o nome de Mike na lista de transplantes. Então pedem para John aceitar e se acostumar com a morte de seu filho. John não aceita a morte de Mike e pede um tempo para o hospital, que ele irá atrás de uma alternativa para custear o tratamento. John tem plano de saúde, porém descobre que o plano foi alterado pela companhia onde trabalha para um plano mais barato, sem ele ao menos saber disso, e que o tratamento, que custaria $250 mil, só teria cobertura de 20 mil. John tenta empréstimos bancários, ajuda de instituições de caridade, pede ajuda ao governo e chega até a pedir ajuda de um programa de TV, todas sem sucesso. John vende seus aparelhos domésticos, roupas, joias e recebe algumas doações de seus vizinhos e amigos, e arrecada cerca de $19 mil. Mas o hospital já não quer mais esperar e solicita a alta de seu filho. A esposa de John o pressiona e grita com ele ao telefone. Faça alguma coisa, entendeu? Faça alguma coisa! John se vê frustrado, impotente e não aceita de nenhuma maneira a morte de seu filho. E tem uma ideia arriscada e desesperada: entrar armado no hospital e fazer reféns até que o nome de seu filho seja colocado na lista de transplantes. John entra no hospital e pede para que o cirurgião-chefe, Dr. Raymond Turner, não deixe seu filho sair de lá. O médico diz que não pode fazer nada. Após a recusa do médico, John puxa uma arma e o rende, entra no hospital e assim começa o cárcere. John diz que só liberará os reféns quando seu filho for incluso na lista de transplantes. Aqui chegamos ao primeiro ponto da nossa análise sobre a ética kantiniana. Sequestrar um hospital em qualquer lugar do mundo é errado, e todos nós sabemos disso. Sabemos que isso é um ato criminoso. E John tem o conhecimento moral de que aquilo é errado, e a decorrer de todo o filme demonstra que não o faz com prazer, e sim pela vida de seu filho. Apesar de ser uma atitude que não desperta piedade pelo fato de John estar tentando salvar a vida de seu filho, John quebrou a ética do dever de Kant. Pois, de acordo com Kant, temos duas maneiras de agir: da maneira boa e da maneira má. Quando negamos a razão e agimos para benefício próprio, isso é chamado de imperativo hipotético. Agimos por interesse objetivando algo, seja prazer, dinheiro, felicidade ou até mesmo para evitar a dor. E John está tomando essa atitude com a finalidade do benefício próprio, pois quer evitar a morte de seu filho, evitando sua dor e seu sofrimento. Quando agimos da maneira correta, com racionalidade, mesmo que isso não nos favoreça, Kant chama isso de imperativo categórico. Ou seja, sabemos que aquilo é correto e o fazemos por se tratar da coisa certa, sem nenhum objetivo de ganho. Nem mesmo fazemos para ganhar um lugar no céu e não ir para o inferno, pois até nesse caso seria com objetivo, e não por um dever. Kant diz que as ações deveriam seguir uma máxima da lei universal, que é: age como se a máxima da tua ação fosse para ser transformada através da tua vontade em uma lei universal da natureza. Traduzindo, nunca faça para os outros o que você não gostaria que fizessem para você. Ou seja, John teve a ação de entrar no hospital e fazer pessoas reféns para que seu filho fosse operado. Imagina se entrar em um hospital e sequestrar as pessoas para que seu parente tivesse um atendimento se tornasse uma lei universal. Creio que os hospitais seriam menos seguros que a faixa de Gaza. Quero café! Quero café! Mas, continuando ao filme, em uma conversa entre os reféns e John, sabendo da triste história de Mike, eles perguntam: por que você não descobriu esse problema antes? John diz que não sabe, pois todo ano Mike fazia consultas preventivas e que a doença foi realmente uma surpresa. O enfermeiro relata que o convênio paga aos médicos um bônus anual para que não peçam exames, pois isso diminui o custo para a seguradora. Fato
que é confirmado pelo Dr. Raymond. Neste momento, é questionado ao médico o juramento de Hipócrates. A ética médica são leis morais que o coletivo dos médicos devem seguir. Essas leis morais coletivas existem também para outras profissões, como professores, engenheiros, entre outros. Essas profissões possuem seu próprio escopo de regras, que definem diretrizes para o exercício da profissão e que devem ser seguidas e que, em muitos casos, o descumprimento dessas leis acarretam em punições. E o juramento de Hipócrates é o mais antigo e fundamental texto da ética médica. E ele é claro quando diz em sua versão original: a vida que professar será para benefício dos doentes e para o meu próprio bem, nunca para prejuízo deles, ou com malévolos propósitos. E na versão mais atualizada, em 2017, diz em 3 trechos: a saúde e o bem-estar do meu doente serão as minhas primeiras preocupações. Guardarei o máximo respeito pela vida humana. Exercerei a minha profissão com consciência e dignidade e de acordo com as boas práticas médicas. Tanto no texto mais antigo como no novo, é claro que indubitavelmente os médicos que se beneficiam em não pedir exames ganhando bônus dos planos de saúde estão cometendo uma falha ética gravíssima, pois não priorizam o bem do paciente e sim o lucro, mesmo que para isso pessoas possam morrer pelo fato que a ausência de exames deixa mais difícil a investigação de doenças futuras. Nem é preciso ter lido o Código de Ética Médica para entender que isso é imoral. Só com base na consciência, o médico saberia que aquilo é errado. Mas este fato entra em outra parte da ética kantiniana, que diz que é errado utilizar o ser humano como meio e não como fim. Kant diz: haja de tal forma que uses a humanidade tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e ao mesmo tempo como fim, e nunca simplesmente como meio. Analisando essa frase, podemos pensar: então os médicos não podem obter lucro exercendo sua profissão? Não é esse o ponto. Todos devemos ter uma maneira de nos sustentarmos e os médicos também precisam de alguma forma, seja pelo Estado ou por pacientes em consultas particulares, terem seus honorários pagos. Por isso, o médico que ignora o bem-estar e é omisso ao não pedir exames complementares para saber mais sobre a saúde de seu paciente, está obtendo lucro e não se importando com a vida humana, o utilizando como mero meio de garantir uma maior receita, enquanto a saúde do paciente deveria ser de fato a prioridade. E olha, eu juro que eu não queria. Eu peço perdão para quem estiver vendo esse vídeo, mas vou ter que apresentar spoilers. Então, se não assistiu esse filme e esse filme te despertou interesse e não quer ser spoilado, sai agora. Mas se para você tudo bem, não liga para spoilers e nem vai assistir esse filme, que nem é em 4K e é mais velho que você, aí vai. Já com o Mike muito mal e John sem esperanças que irão colocar seu filho na lista de transplantes, ele decide tomar a atitude que, segundo ele, estava planejada desde o começo: tirar sua própria vida para que seu coração, que era totalmente compatível com o de Mike, fosse transplantado. John, desde o começo, tinha apenas uma bala em sua arma, que era para ele próprio. E pede para que o cirurgião Dr. Raymond faça a operação. O médico nega, pois aquilo feriria a ética médica, e é aconselhado até mesmo pelos enfermeiros a não aceitar isso, pois acabaria com sua carreira. Depois de pensar com base nos argumentos de John e ver que aquela seria a coisa certa, Dr. Raymond aceita operar Mike com o coração de John. Aí entramos em outra questão da ética de Kant, que é a da autonomia. Haja de tal maneira que tua vontade possa encarar a si mesma, ao mesmo tempo, como um legislador universal através de suas máximas. Ou seja, aquilo feriria a ética médica. Porém, Dr. Raymond estava fazendo para ele a coisa certa. Mesmo com o julgamento dos demais de sua profissão e da sociedade, ele conseguiria olhar para a atitude e não sentir vergonha da opção que fizera. Não estaria se preocupando com o benefício próprio, já que isso o traria prejuízos, e sim se preocupando com o bem de Mike. O importante não seria a consequência, e sim a razão da correta ação. E a liberdade que Dr. Raymond toma ao aceitar operar Mike, mesmo que isso fira a ética médica, entra na questão da liberdade que Kant pensava. Liberdade para Kant era agir autonomamente, de acordo com a lei que estabelecemos para nós mesmos, respeitando a moralidade. Moralidade para Kant era uma constante, imutável, intertemporal, como 2 mais 2 são 4. Este filme é um filme sensacional,
que aborda diversas questões filosóficas, morais e também faz uma dura crítica ao sistema de saúde americano, onde quem possui condições financeiras de pagar caros planos de saúde possui um tratamento digno. E quem tem a infelicidade de não ter condições financeiras e sofrer alguma doença, acaba morrendo sem ter a possibilidade de cura. Vivemos em um país que possui um sistema público de saúde e que, apesar das maiores críticas que ele possa ter, como da precariedade em muitas regiões do país, é um sistema público de saúde, que dá ao menos a oportunidade de cura àqueles que não possuem um plano de saúde particular. E com essa reflexão sobre o nosso sistema de saúde, eu encerro este seminário do meu grupo de uma pessoa.